Muito bom dia, glória a Deus. Manhã de quinta-feira, queridos, nós estamos aqui para mais um devocional para a glória do Senhor Jesus. Nessa série tão extraordinária que Deus tem trabalhado nos nossos corações, a nossa série dessa semana é Imagem e Semelhança. O capítulo de hoje da nossa série, o tema é Restaurados à Imagem de Cristo. Cristo restaura em nós a sua imagem. O Espírito Santo trabalha em cada um de nós, nos transformando cada vez mais a imagem de Cristo. Você tem gostado, queridos, dessa série, dessa semana, de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já tem feito algo na sua vida através de tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações durante essa semana. Se você está me assistindo pelo canal do YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações e fique por dentro de todas as novidades. Eu quero ler um texto da palavra com você, que está em 2 Coríntios, capítulo de número 3, o verso de número 18. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, o verso de número 18, que diz assim: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Nós vemos aqui Paulo revelando um processo que o Espírito Santo trabalha em cada um de nós. Essa parte que fala de glória em glória, nós somos transformados de glória em glória. Esse termo, essa palavra, né, transformação, essa palavra transformados, ela tem um significado, né, a tradução dela é o metamorfo, mesma palavra que nós vemos lá em Romanos 12:2, que nós somos transformados, transformados pela renovação da vossa mente. Essa palavra metamorfo, ela tem um significado de mudança profunda, essa mudança de dentro para fora, essa mudança de essência, essa mudança interna dentro de cada um de nós. É como se fosse, né, realmente uma metamorfose espiritual. Então, queridos, Deus, ele não está apenas ajustando alguns detalhes em nós. Não é alguns ajustes superficiais, mas é uma mudança por completo. Quando nós falamos de restauração, não é simplesmente quando você vai restaurar, vai fazer uma reforma na sua casa, você só vai lá e pinta a parede. Não, é uma reforma por completa, onde a casa fica realmente totalmente desconhecida. Você olha para aquilo e fala, isso está irreconhecível. É uma transformação em que as pessoas irá olhar para nós e ver que foi uma transformação por completo. Assim como nós temos falado durante toda a semana, cada dia mais, queridos, nós devemos nos parecer com Cristo. Cada dia mais nós devemos ser restaurados a tudo aquilo que o pecado, né, um dia tirou de cada um de nós. Que essa essência, que essa imagem do nosso Criador, quando o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança, o pecado veio e roubou, desfigurou o homem dessa propriedade que nós podemos dizer, né? Que foi a imagem e semelhança do nosso Criador. Mas Cristo veio e conforme nós olhamos para a vida de Cristo aqui nessa terra, hoje nós temos referência no quem auxilia, é aquele que nos ajuda a cada dia mais vencer cada etapa, assim como o texto Paulo está dizendo, de glória em glória. Nós somos transformados de tempos em tempos. É uma transformação contínua. E esse é o primeiro ponto. Nós somos transformados pelo agir contínuo do Espírito Santo. Não é uma obra instantânea, mas sim é algo contínuo. Filipenses capítulo de número 1, verso de número 6 diz, aquele que começou a boa obra em vós, a completará até o dia de Cristo Jesus. Então, quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a palavra vai dizer, queridos, que nós recebemos o Espírito de Deus. O mundo ele não pode receber, porque ele não creu ainda. Mas quando você passa a crer em Cristo como
Filho de Deus, como Messias, aquele que perdoa os seus pecados, e você o aceita, você entrega a sua vida a ele, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. E ele começa uma boa obra em cada um de nós. Uma obra de transformação, uma obra que inicia o processo de conversão. Nós não estamos ainda totalmente convertidos, mas nós estamos nesse processo de conversão. E é isso que Filipenses 1,6 vai dizer. Ele começou uma boa obra, mas ele completará até o dia da volta de Cristo. Até o dia de Cristo Jesus. Então compreenda essa verdade. Nós estamos dentro de um processo. É de glória em glória. Mas você precisa avançar em cada parte desse processo. Tem pessoas que estagnam, tem pessoas que travam. E o Espírito Santo está te chamando hoje a avaliar a sua vida, a ver aquilo que você precisa abandonar, você precisa deixar para trás, você precisa se deixar ser moldado. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Tem pessoas, queridos, que elas não se permitem ser moldados, ser tratados, ser restaurados pelo Espírito Santo. Então nós precisamos a cada dia mais dar essa permissão, dizer: Espírito Santo, tira o que precisa ser tirado. Arranca. Faz em mim o teu querer e a tua vontade, para que nós possamos ser transformados, queridos. Uma transformação interna que progressivamente vai também tendo uma transformação externa. Romanos 12:2, já citei aqui, que vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O segundo ponto, a imagem ela é restaurada pela contemplação. Queridos, não tire os seus olhos de Cristo. Não tire os seus olhos daquele que deve ser a sua maior e, podemos dizer, a única referência de santidade, de fidelidade, de obediência, de espiritualidade. Ele é a nossa maior referência. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Cristo Jesus. É para Ele que nós devemos olhar a cada dia mais. É para Ele que nós devemos, render toda a adoração. É nele que nós devemos nos espelhar. Nós não fazemos porque os outros estão fazendo, mas nós fazemos aquilo que nós vemos que Jesus também fez. Queridos, por falta de uma biografia, podemos dizer assim, a Bíblia tem quatro evangelhos de Cristo, de várias, aspectos, de várias perspectivas. Nós podemos olhar para a palavra de Deus, olhar para os evangelhos e ver ali, queridos, aspectos, comportamentos, padrão de conduta, de tudo aquilo que Cristo fez quando esteve nessa terra. Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente. Que os teus olhos possam estar firmemente em Cristo Jesus. Queridos, nós podemos olhar para tantas coisas, nós podemos nos referenciar em tantas coisas, mas nós escolhemos olhar somente para Cristo. Que Ele possa ser o seu referencial, que Ele possa ser o seu padrão de caráter, de conduta, de obediência, de propósito, e que a cada dia mais, no nome de Jesus, os nossos olhos não venham se desviar, olhar para outros lados, nem para a direita, nem para a esquerda, mas eu olho para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Então Paulo declara que nós somos transformados enquanto nós contemplamos essa glória, a glória do Senhor. Ninguém se torna parecido com Cristo, queridos, se não olhar para Ele, se não estiver lendo, se não estiver buscando, se estiver cada dia mais, queridos. Esse padrão ele vai tomando conta das nossas vidas, essa forma de viver, essa forma de se comportar vai tomando conta das nossas vidas. Então, se nós nos tornamos semelhante àquilo que nós adoramos, àquilo que nós contemplamos, então que possamos contemplar, olhar o texto que nós lemos de Hebreus 12:2,
olhar firmemente para Jesus. Esse termo, né, quando nós falamos olhar firmemente, é de não perder o foco, de não se distrair com as outras coisas. Eu costumo dizer, queridos, que aquilo que o inimigo ele não consegue destruir, ele tenta distrair. O que ele não conseguir destruir, que ele sabe que é promessa, que ele sabe que foi palavra decretada de Deus, que quando você se mantém firme olhando para Cristo, nada pode te parar, nada pode te impedir. Então, o que ele não consegue destruir, ele vai tentar distrair. Que você não seja um distraído, em nome de Jesus. Sabe, que você possa olhar, que nem o texto diz, firmemente para Jesus. Acontece de glória em glória, que é um processo progressivo. É um processo progressivo. Nós podemos dizer que começa pelas coisas mais simples e ela vai cada dia mais trazendo nós comprometimentos ainda maiores. Queridos, é um processo todos os dias. Nós não vencemos uma única batalha num único dia, mas é um processo que diariamente, queridos, nós temos essa batalha. É todos os dias, todas as vezes que você se levanta, todas as vezes que você coloca o pé no chão, inicia uma nova batalha espiritual ao seu redor e nós precisamos vencer todos os dias. O Senhor, ele tem todo um cuidado com cada um de nós. O Senhor tem um zelo com cada um de nós. E ele tem um trabalhar que é diário, que é todos os dias, que é aos poucos, pequenos detalhes, mas que lá realmente se torna uma grande restauração, uma transformação. Deus não é aquele que vem de uma hora para outra, tudo na sua vida, não. Mas o Senhor, ele vem e traz um processo que é contínuo, que é diário, que é de glória em glória. Gálatas 4,19 tem uma parte que vai dizer até que Cristo seja formado em vós. Efésios 4,24 diz revesti-vos do novo homem, criado segundo Deus. Então, a obra do Espírito Santo, ela não é instantânea, mas ela é contínua. Por mais que não seja algo assim, ó, toque, seja é transformado. Não é assim. Mas por mais que ela não seja instantânea, ela é contínua. Ela é contínua e progressiva. É a cada dia, queridos. A cada dia, a palavra do Senhor vai dizer, já basta o seu mal, mas todos os dias, de glória em glória, esse processo vai se concretizando nas nossas vidas. E para encerrar, queridos, a transformação, a imagem de Cristo é um processo conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. Cada dia mais. Abra o seu coração. Permita-se que o Espírito Santo te conduza, permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, dê a ele autonomia, autoridade, dê a ele, sabe, a liberdade de fazer aquilo que ele quiser. Tem pessoas, queridos, que como a nossa vida fosse uma casa, tem cômodos que ele trancou a porta e não deixa ninguém entrar. Tem algumas partes da sua vida que muitas vezes você fala, olha, Espírito Santo, até aqui tudo bem, mas daqui para cá não. Dessa porta para lá não. Queridos, quando nós convidamos o Espírito Santo para a nossa casa, para a nossa vida, nós devemos abrir todas as portas. E o lugar que ele quiser entrar, o lugar que ele quiser mudar, o lugar que ele quiser restaurar, que você dê a ele total liberdade. Apocalipse, Jesus vai dizer, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele ceará comigo. Queridos, tem tantas pessoas que ouvem a voz, mas fica por aí. Mas tem aqueles que ouvem a voz e abrem a porta da sua vida, da sua casa, e permite que o Senhor entre. Mas a maior etapa, queridos, não é abrir somente a porta de entrada, mas é abrir a porta de todas as áreas da sua casa. Abrir a porta de todas as áreas da sua vida
e permitir que o Espírito faça a transformação por completo. Nessa manhã, o Senhor te convida a abrir a porta da sua vida, da sua casa, e deixar Ele fazer uma obra que não vai ser instantânea, mas vai ser uma obra contínua, um progresso, um processo de glória em glória. Ore hoje pedindo para que o Espírito Santo te dê sensibilidade para discernir o que Ele quer mudar hoje em você, o que Ele quer mudar nesse tempo, nesse ciclo na sua vida, para que você possa cada dia mais ir progredindo nessa transformação. Tem pessoas que ele diz que quando chegou em alguma área da sua vida, ele estagnou, ele travou, ele parou e a sua vida espiritual nunca mais foi para frente. Ele é a mesma pessoa de quando ele se converteu. Ele está estagnado por anos, parado, porque ainda não permitiu que o Espírito Santo entre naquela área e faça uma transformação. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Permita que Ele transforme e faça aquilo que Ele te pedir para fazer. Amém? Vamos orar nesse momento, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Hoje é feriado, o pessoal aí acordando cedo, estando aqui na live. Que Deus te abençoe, queridos, no nome de Jesus. Se você acredita que mais alguém precisa ouvir essa mensagem, encaminhe esse vídeo, vai estar lá no meu canal no YouTube. Encaminhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que eu tenho certeza que quem ouvi-la e estiver precisando ouvir, será tocado, será transformado pelo Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos nessa manhã, por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse processo, que não é instantâneo, mas é contínuo, de transformação, que de glória em glória nós somos transformados, que a boa obra que o Senhor iniciou em nós irá se completar até o dia de Cristo Jesus. Eu oro, Pai, para que no nome de Jesus, a cada um que está me assistindo nesse momento, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade para agir, para tocar, para restaurar. Pai, que cada um dê liberdade ao Espírito Santo e não endureça o coração, mas que abra todas as áreas da vida e permita que o Espírito Santo entre em cada uma delas. Nós oramos nessa manhã, consagrando a nossa quinta-feira, consagrando o nosso dia ao Senhor, e que no nome de Jesus o Senhor possa estar conosco em todos os momentos. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Hoje nós temos os nossos GCs, né? Procure um GC aí mais próximo de você e faça parte de um pequeno grupo. Eu espero você amanhã aqui, sexta-feira, para o encerramento da nossa série Imagem e Semelhança, às 7 horas da manhã, aqui nesse Instagram, para que nós possamos encerrar, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um de nós. Que Deus abençoe o seu dia. Tchau, tchau!